Terceira aula de avaliação na educação. Hoje vamos falar sobre a avaliação no contexto escolar, né? Então, serão tecidas reflexões acerca da organização do espaço escolar, da avaliação institucional e da relação entre o currículo e a avaliação, né? Para entender, a gente precisa entender o que são ciclos, né? A progressão continuada e a aprovação automática, que é o pessoal critica demais, né? Bom, ciclos são os períodos no quais são separados o ensino básico. Ele é são períodos de 3 anos que eles meio que determinam mais ou menos o tipo de conhecimento que você precisa dominar ao final de cada um deles, né? Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, como é que são formados esses ciclos, né? Esses ciclos geralmente a gente vê mais no fundamental, né? Tanto o inicial quanto o final. Então, primeiro, os ciclos, eles, como falei, são de 3 anos, por isso que, inclusive, o fundamental ele voltou a ser de 9 anos, né? Como era há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Porque no primeiro ciclo que vai do primeiro ano até o terceiro, né? É, é chamado de ciclo de alfabetização. A ideia é que no final desse ciclo ele minimamente saiba ler, escrever, decodificar pequenos textos, porque ler e escrever necessariamente não quer dizer que ele saiba decodificar textos, tá? E estar alfabetizado tem que ter a ideia de saber decodificar textos e produzir, codificar textos, né? Além disso, é necessário também aprender a fazer as contas mais simples. Então, por isso que vai até o terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Se repete alguém no primeiro ano? Não. No segundo, também não. Aí que tem a ideia da progressão continuada. Por quê? Porque a ideia dos ciclos é que não existem anos específicos e você precisa ficar retido naquele ano. Você pode recuperar todo esse conhecimento ao longo desses 3 anos. Tá? Essa é a progressão continuada. A ideia é que você não fique para trás e consiga captar conceitos, às vezes, através de outras coisas mais complexas um pouco mais para frente. Então, a ideia da progressão continuada não é simplesmente passar a boiada. Não é isso. Pelo contrário, a ideia da progressão continuada é que ele consiga compreender, ele entendeu determinada parte, ou uma boa parte de algo, e se ele consegue compreender na seguinte, se não consegue compreender, ele começa a ter aquelas aulas de reforço paralelamente. Só que ele precisa compreender minimamente esses conceitos ao final do ciclo, né, que são de 3 anos. Por isso que tem a progressão continuada e chamada aprovação automática. Essa ideia de aprovação automática é uma forma mais desqualificadora da progressão continuada. Né? A ideia da progressão é maravilhosa. O problema é a falta de sintonia com os professores, a dizer que isso é bom. Ela não é ruim, ela é boa, porque a ideia é que o aluno ele consiga acompanhar os seus colegas e que se sinta mais incentivado a superar esses desafios. Tá? Só que ele precisa recuperar até o final desses 3 anos. O primeiro ciclo de alfabetização, o segundo ciclo é o ciclo interdisciplinar, porque quando começam a aparecer muito mais a figura de outras disciplinas e que elas vão se autocomplementando aos poucos, né? O ciclo interdisciplinar ele vai aparecer do quarto ao sexto ano, né? Então, antiga terceira série, antiga quarta série e antiga quinta série, eles vão se dar como um bloco e ele vira tanto interdisciplinar que no último ano desse ciclo ele começa a ter aquele contato já com as disciplinas mais específicas, né? Já separadas por professor, né? Com conceitos diferentes, né? Então, a ideia é que justamente ele comece a entender as diferenças entre conhecimentos e como usá-las
usá-las misturando, vamos dizer, não misturando, mas interligando elas entre si. Né? Então, este é o ciclo interdisciplinar. E, por último, nós temos o ciclo autoral. O ciclo autoral ele compreende os sétimos, oitavos e os nonos anos. Né? Antiga sexta, sétima, oitava, sétima. Né? A ideia é que ele comece a pegar todos esses conteúdos que já estão separados, né? Afinal de contas, ele terminou lá no terceiro, no sexto ano, né? Lá no sexto ano, né? Já com aquela separação dos professores, ele já comece a produzir conteúdos utilizando essas ciências de modo mais didático, não, diria mais. Ai, fugiu a palavra. Consiga produzir conteúdos de modo mais autoral, vamos assim dizer, de modo mais autoral, consiga usar como embasador, a palavra é mais embasada, como um recurso mais embasador para poder expressar as suas ideias, né? O que vocês, por exemplo, fazem, tendo aula comigo e tudo mais, é ter elementos que vão embasar algumas ideias que você tem ou terem contato com ideias que embasam o pensamento contrário de vocês, né? Mostrar um pouco de conhecimento. Então, você vai montando. A mesma coisa vai acontecer com a aluno. É óbvio que não em larga escala como vocês fazem, né? Já no ensino médio já vem aquele ciclo, são justamente 3 anos, e é aquele ciclo mais voltado para aprofundamento das ciências, tanto que eles repetem os conteúdos que eles veem anteriormente, mas eles repetem já mais aprofundado, com outros termos, conceitos muito mais amplos, né? Então, isso que é ciclo, progressão continuada e aprovação automática, tá? Então, a aprovação automática é apenas um eufemismo de progressão continuada, é uma forma jocosa de dizer que todo mundo faz, tá? Então, só relembrando, os alunos repetem no terceiro, no sexto e no nono ano. Tá? Eles repetem. As avaliações, elas precisam ser realizadas no contexto escolar. Como assim? Elas precisam trazer a realidade no qual, onde está inserida a escola. Eu não posso trazer elementos que usa para fazer avaliação, elementos que os alunos não viram, não têm conhecimento, mesmo que eles tenham visto aqueles conceitos. Eu tenho que trazer elementos mais contextualizados para a vivência dele naquela escola. Além disso, a gente precisa entender que os currículos, né, um currículo, né, o currículo da cidade de inglês, né, da prefeitura de São Paulo, da prefeitura de Santos, da prefeitura de São Paulo, que aqui traz os elementos que tem que trabalhar com eles, né. Os elementos, vou até mostrar para vocês aqui, tem no currículo paulista, né, que é o do estado. Né? São esses elementos aqui. Aqui, curiosamente, traz os primeiros anos, ó. Mas eles trazem aqui, ó, as OADs, né? Que são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? E vai mais ou menos nortear qual é a ação que eu vou trabalhar. Então, o currículo ele vai dizer mais ou menos o que eu preciso trabalhar. Esse currículo vale toda a cidade de São Paulo, não apenas na prefeitura. Ele vale toda a cidade de São Paulo. Tá? Porque a prefeitura é o órgão que fiscaliza as escolas na cidade. Tá? E os procedimentos avaliativos precisam também estar constando aqui. O que eu preciso avaliar? Como eu vou avaliar o meu aluno? Né? Então, o objeto da avaliação ele também está aqui. Vou mostrar para você. Aqui. Ah, tá. Tinha um quadrinho. Até o objeto da avaliação tem aqui, ó. Vou mostrar para você. Que é um ciclo. Tanto que ele é circular e precisa voltar, né? Por quê? Primeiro eu faço uma avaliação formativa, depois diagnóstico, faço planejamento e replanejamento, o processo de ensino, faço uma avaliação cumulativa, que é aquela final, e dando um feedback para o aluno. Aí volta tudo de novo, né?
é um formato da avaliação. Então, tudo isso eu preciso entender como também ele está articulado com o currículo. Organização do espaço escolar. Seriado ou possíveis. Primeira coisa que a gente tem que entender é que seriado, né, é o antigo formato que nós tínhamos, especialmente no ensino fundamental. Né? Hoje, nós só temos o ensino médio. Né? Tanto que a gente não fala primeiro ano do ensino médio. A gente fala primeira série do ensino médio. Né? Primeira série, segunda série, terceira série. Já o fundamental, a gente usa o nome primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, vai até o nono ano, né? Nona série, né? Nono ano. A organização seriada, ele é considerado defasado para determinados tipos de públicos, né? E isso inclui as crianças, né? As crianças e os pré-adolescentes. Por quê? Porque a transmissão seriada, ela está muito focada na transmissão do conteúdo. E, com isso, a ideia é da memorização desses conteúdos. Por isso que o ensino médio ele é mais abrangente, e a ideia da reforma do ensino médio é que ele se torne tanto igual do fundamental, também seja por ano. Né? Só que na avaliação seriada, a avaliação ela é um instrumento classificatório, vai dizer se você está apto ou não. E isso promove ações de promoção. Promove ações de promoção em relação à escola. Né? Essa promoção seria a virada da série. Né? A, a organização seriada ela tá muito ligada, óbvio, ao capitalismo em si, especialmente o liberal, porque ele traz a questão do mérito, né? Ou seja, se você trabalha bastante, né, que tem outro pilar, que é o trabalho, você tem os méritos, né? Então, só que se você não trabalha tanto, você é fracassado, né? Isso me lembra muito aquele áudio do privilégios. Não tenho culpa por ter privilégios. Se eu tenho um pai que me deu estágio, foi porque eu mereci. Eu não tenho culpa de ter um pai tão bom que a outra pessoa não tem. Né? Então, a organização seriada ela está muito calcada nessa questão da meritocracia. E a meritocracia ela é um instrumento que promove a desvantagem social. Né? Por quê? Porque quais são os efetivos méritos? Quais são as facilidades? Né? Então, isso tudo não promove uma educação igual, pelo contrário, ela até pode promover uma educação igualitária, mas não equitária, né? E a ideia é que a gente tenha uma educação que seja equitativa, né? Onde todos consigam atingir os objetivos com as ferramentas que ele vai conhecendo. Né? Para quem não lembra da igualdade, é aquele exemplo que eu não sei se eu mostrei para vocês, dos meninos vendo. Deixa eu pôr. Roncadores grandes. Né? Igualdade é que faz. Eu amo essas. Eu amo essas. Isso é muito pequenininho. Deixa eu ver se vocês vão conseguir. Ó. Aqui, ó. Está muito longe. Está muito longe, mas vocês estão vendo aqui, todos eles, na igualdade, eles têm um caixote. Só que o grande, ele consegue estar vendo até muito bem. Tudo está aqui, vê bem. Só que um deles não vê, porque está abaixo da linha da cerca, né? Já uma educação equidade, todos eles têm o mesmo tipo de visão. Mesmo que esse daqui ó, não tenha ganhado o caixote que está aqui. Né? Depois eu posso lá. Vocês vão só colocar no Google igualdade e equidade. Né? Esse aqui continuou com a caixa dele, porque ele conseguia ver bem. Né? E aqui pegou a caixa que estava aqui, porque para poder ter a oportunidade de ver essas ações. Né? Então, isso é a ideia
a primeira ali, que é justamente que é desigual, desigual não, é igual, todo mundo recebe igual a caixinha, e acaba se tornando desigual, é a que promove mais o ensino seriado. Já da equidade, ela já é aquela questão dos ciclos que a gente vai ver mais agora. A organização por ciclos é que poderá se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Por isso que a pessoa fala, a criança hoje passa automaticamente. Não é isso. A ideia é que ele receba elementos que ele possa dar prosseguimento aos estudos, mas com possibilidade de retornar a ver aquilo que ele havia perdido, sob outra ótica. Às vezes ele compreende um conceito mais complexo, mas não entendeu direito o primeiro, o conceito inicial. Ou seja, quando ele entendeu o segundo conceito lá mais complexo, ele já entendeu o conceito inicial. Então, você dá essa oportunidade para que ele consiga recuperar, não apenas assim, pelo mérito, assim, ele conseguiu, ele passou de ano. Não, ele não conseguiu agora, mas vamos dar mais uma chance para que ele consiga realizar essa ultrapassagem da dificuldade, ultrapassar essa barreira do conhecimento com outros elementos mais lá para frente. E que comece a dar outros elementos que ele fique mais, receba incentivos para poder estudar mais e mais e mais. Então, para poder compreender isso, vai falar sobre a progressão continuada, né? A progressão continuada ela estava prevista já desde o início, lá na LDB de 96. A ideia é minimizar a reprovação, porque até hoje a reprovação é um modo de desincentivar, tirar o incentivo da criança em estar na escola, né? Mas como assim? Mas a escola é justamente para superar desafios, tá, blá, blá, blá. Não, tira incentivo sim. Ela tira incentivo da criança porque ela começa a falhar em algo, começa a falhar, e isso é através da meritocracia, né? Ela acaba ficando desestimulada. Então, foi uma forma de mantê-lo dentro da escola, buscando outros conceitos para poder melhorar aquilo que ele havia perdido, né? Inicialmente, os ciclos eram divididos em dois, né? Na progressão continuada. Era o ciclo 1, que eram os anos iniciais, né? E o ciclo 2, né? Que são os anos finais, né? Primeiro ao quinto ano, ciclo 1, e o segundo, e do sexto ao nono, ciclo 2, né? Ele, antigamente, permitia apenas reprovação no final do ciclo, ou seja, ele passava 5 anos, aí reprovava no quinto ano, e recursava de novo no ano, para poder ir para o sexto ano. E depois ele passava do sexto até o nono e reprovava no nono, né? A ideia da progressão continuada é ser concebida apenas na natureza da educação, ou seja, a ideia não era que o aluno ele fosse, como eu falei, desestimulado a estudar. A ideia é que ele fosse mais ativo em relação ao conhecimento que ele está aprendendo, né? Além disso, a progressão continuada ele permitia uma análise dos avanços dos alunos, né? Porque se o aluno ele consegue, sem a prova, ele consegue superar os desafios da educação, a gente poderia mapear se deixando ele mais autônomo, ele se tornaria mais interessado ou não, né? E a ideia é que sempre houvesse uma avaliação sempre contínua e processual, né? Diagnóstica e formativa, nunca cumulativa. Por quê? Porque a ideia não era punir a criança, mas trazer elementos que façam ela querer estar lá, né? A querer aprender, né? A progressão continuada ela requer também uma nova formação dos professores. Por quê? Porque nós estávamos acostumados, nós ainda estamos acostumados àquela questão de vamos fazer a prova para ver se aprova, né? A prova para aprovar, né? E hoje esse conceito, graças a Deus, caiu por terra. Tanto que eu já não sei se eu já havia comentado com vocês, a minha avaliação dos alunos, ela não é feita totalmente na prova, né? 40% da nota dele é feito da prova, né? Outros 40% são do caderno, que eles efetivamente fazem, que eles participam, e 20% pela dedicação que ele tem lá na sala de aula, né? Então, isso mostra que
eu não quero dar uma prova que vai ter o peso final de tudo. Não, a ideia não é que ele saiba falar magnificamente bem, mas que ele entenda os conceitos, por exemplo, no meu caso, da língua inglesa, né? Com isso, a progressão continuada, ela tenta trazer uma escola transformadora e emancipatória, né? Isso vai muito ao encontro do que a gente chama da escola da vila, na escola da ponte, que tem lá em Portugal, né? Onde as crianças elas vão montando o seu próprio currículo da melhor forma. A ideia é que eles atinjam determinados objetivos, mas eles vão montando esse currículo para poder atingir esses objetivos, né? E além disso, valoriza os diferentes tempos de aprendizagem, né? Especialmente porque às vezes o aluno ele não consegue aprender naquele tempo rápido. Não posso não porque ele não quis, às vezes porque o processo de aprendizagem dele é um pouco mais lento. Então, para a progressão continuada funcionar, é necessário entender que é preciso mudar a organização da escola, não sendo apenas para atender uma política pública. A interferência das avaliações externas na sala de aula, né? As interferências, ela tem lados bons e lados ruins, né? Os lados bons, né, é que avalia-se o aluno e o trabalho pedagógico, né? Então, não é apenas o aluno, né? Ele também avalia conforme é dado esse conteúdo para ele também. A, essas avaliações externas, eles geram relatórios pedagógicos, que são leituras e compreensão desses resultados, né? Então, ele é feito meio que de modo meio que anônimo, né? Não é bem assim, o aluno tal fez isso. Não, ele é meio que de modo anônimo, porque o conjunto desses resultados vai me dar um relatório. E aí vai poder ter um trabalho mais específico para trabalhar naquela escola, ter alguns elementos para poder incentivar mais a escola a superar seus desafios educacionais. Além disso, as avaliações externas elas permitem uma formação continuada e oficinas pedagógicas para os professores, de modo a atualizá-los para que eles não fiquem apenas naquela pedagogia tradicional da lousa, giz, caderno, lápis e livro, né? E contempla-se novas metodologias, conteúdos e o olhar para o desempenho do aluno, né? Ou seja, a ideia não é que bem só que aquele aluno vá bem, mas que o conjunto de alunos eles atinjam determinados objetivos. E se eles atingiram determinados objetivos, o professor também atingiu, né? Porém, da mesma forma que ele atingiu, e o professor também atingiu, também se culpa muito os professores. Porque se o aluno não consegue realizar bem, não indo porém bem numa avaliação externa, a culpa é da forma como é ensinado. Então, quem é que ensina? O professor. É, a, ele também gera o que chamamos de bonificação aos professores, né? Porque as escolas com melhor desempenho ganham dinheiro, um extra, né? Por que é ruim? Porque isso acaba criando competição. O ideal é que essa bonificação seja feita não uma bonificação, a gente tem que ensinar bem porque nós somos professores, né? Não porque nós temos que ensinar bem para ganhar um dinheiro extra. Isso é muito capitalista, assim, eu preciso ser melhor do que o outro. Não, nós todos temos que nos unirmos e realizar o melhor trabalho possível, né? Além disso, traz a priorização de conteúdos cobrados nas avaliações externas, em detrimento aos conteúdos que podem ser melhor absorvidos pela comunidade daquela escola. Então, eu não vou trabalhar tudo com regionalização, vou trabalhar com conteúdo, porque é aquilo que vai cair naquela prova. Isso acaba criando o que chamamos de simulados para treinos dos alunos, ou seja, lembra que a escola deveria tirar a questão da memorização, que ela possa compreender? Não. A ideia é que ele memorize o formato da prova para poder realizá-la do melhor modo possível. Ou até mesmo prepará-los, ou até mesmo incentivá-los a faltarem no dia da prova. E isso promove também a exclusão dos alunos com baixo desempenho, porque se no simulado eu vejo que ele não vai bem, não vem na prova, não vem na prova, fica em casa, faz o trabalho em casa.
Então, isso é uma interferência negativa. Então, como é que ficaria, então, nesse formato, a formação do sujeito integral, né? A avaliação, né, ela tem que fazer uso ético dos resultados, né? Então, ou seja, eu não posso usar esses resultados para punir professores, escolas ou até mesmo um conjunto de alunos, né? Eu tenho que usá-los de modo que eu possa integrar todo mundo. Então, se eu vou realizar uma bonificação, eu tenho que realizar para todos os professores, porque todos trabalharam, né? Se eu for realizar uma melhoria naquela escola, uma formação continuada específica naquela escola, por que não oferecer para outras, né? Então, é isso, trazer essa reflexão do que de fato seria essa avaliação externa, né? E promove também uma busca da melhoria da qualidade do processo de ensinar e de aprender. Por quê? Porque quando o professor ele se sente, não digo professor, quando a rede se sente à vontade em realizar, de ser avaliada externamente, ela vai promover naturalmente essa melhora, né? Não vai ser aquele ensino assim básico, porque tem que ensinar e tá tudo bem. Não, e vai promover justamente umas ações mais contextualizadoras, mais libertadoras e mais autônomas para os alunos, para que eles possam ir bem, não por obrigação, mas porque eles são bons. A característica da organização seriada em ciclos é que a, no seriado, o professor ele transmite conteúdos, né? E os alunos eles são meros receptores de conhecimento, ou seja, a folha em branco, né? E a ideia é que ele não seja a folha em branco, né? A ideia é que ele seja. Já nos ciclos, o professor ele promove situações de aprendizagem, né? Ou seja, ele não está apenas passei aquele conteúdo está passado, não. Ele promove situações para que os alunos realmente consigam superar os desafios, né? E com isso, os alunos acabam interagindo com várias propostas de ensino, não apenas aquele modelo prontinho da cartilha. A avaliação no ensino seriado, ela verifica o domínio de conhecimentos, né? E com isso, a gente poderia dizer que o fracasso escolar, com esse formato de avaliação no seriado, ele vai ter altos índices de reprovação, porque a ideia é que ele seja uma prova final, teste, né? Aquele que é classificatório, né? Já a avaliação no ciclo, ele vai ser apenas um diagnóstico das aprendizagens, ele vai servir como um norte para o professor para melhorar esse processo, ele vai servir até como uma temperatura para o próprio professor, ver como está saindo a sala e ele mesmo, né? E o fracasso escolar, ele não tem apenas no caso dos ciclos, nos ciclos ele não tem apenas aquela questão da reprovação porque o aluno não foi bem na prova. Não. Se houve um fracasso escolar lá com um conjunto de alunos ou com um aluno, ele tem que envolver todos os sujeitos da escola. Não é só o aluno, é também o professor que fracassa, o diretor que fracassa, o coordenador que fracassa, todo mundo fracassa, até os pais. Os indicadores de qualidade na educação, né? Então, o MEC e as outras instituições, eles elaboram indicadores de qualidade, né? Esses indicadores ajudam a comunidade escolar a avaliar e melhorar a qualidade da escola, né? Ele compreende os seus pontos fortes e fracos e a escola passa, então, a ter condições de intervir para melhorar a sua qualidade conforme seus próprios critérios e prioridades. Então, esses indicadores de qualidade, o MEC e outras instituições realizam, ele tem que ter um motivo, né? Tem que ter um motivo para ser trabalhado. E como ele, com essa comparação, a gente consegue promover várias mudanças nesses processos. E esses processos só conseguem ser realizados em escolas ciclos, não conseguem realizar em escolas seriadas, né? Além disso, esses indicadores também conseguem promover a própria autoavaliação da escola, né, para ver como todo mundo se vê dentro dela, né? Para poder criar um índice de qualidade da escola, de acordo com os relatórios, primeiro a gente cria um grupo para poder
fazer isso, depois mobiliza a comunidade, e comunidade, inclusive os pais dos alunos, né? Faz a avaliação, e a partir da avaliação a gente faz um plano de ação de como nós iremos melhorar ou atingir determinadas metas, né? E vai monitorando os resultados através dessas avaliações, dessas medições, né? O professor, a avaliação do professor ele é feita porque o professor ele é o responsável pelo ensino e pela aprendizagem, né? Pela avaliação da aprendizagem, né? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para o professor para poder compreender quem somos nós, né? O que é ser um bom professor, né? Um bom professor é aquele que todo mundo gosta dele, é um professor que consegue passar toda a informação, é um professor que consegue motivar os seus alunos. Então, o que é ser um bom professor, né? Então, o que fazer com um professor que não tem um rendimento satisfatório, né? Então, na avaliação dos professores, a gente não vai apenas punir esse professor. Às vezes, o que falta para ele é apenas um determinado conhecimento ou trabalhar melhor algumas habilidades. Então, esses índices servem justamente para poder buscar sanar alguns itens que estão falhos, né? E essas falhas, elas não são falhas para serem punidas, extirpadas, né? São falhas que precisam ser tratadas, falhas que precisam ser consertadas. Então, com isso, acaba favorecendo uma avaliação a favor da aprendizagem do aluno e também do professor. O currículo escolar, ele contempla tanto técnica quanto política, né? A técnica, ela está mais ligada à formação pedagógica, né? Por quê? Porque quando o professor tem uma boa formação e um bom conteúdo que ele possa trabalhar, diversificar aquelas situações de aprendizagem, ele acaba mostrando ser uma pessoa bem, não digo técnica, mas bem... Esqueci o nome. Um índice tudo de ficar assim, com a tontura é isso. Ele consegue ser um profissional que visualiza todas as oportunidades que precisam ser trabalhadas, né? Então, é um ensino mais técnico, e isso vem através da sua formação pedagógica. E a formação pedagógica do professor não é apenas a graduação, não. São justamente aqueles outros cursos paralelos que ele vai fazendo, as formações continuadas, cursos livres, coisas que irão ampliar o seu leque como profissional, né? E o currículo escolar, ele está assim para a política, né, que é a técnica com a política, porque a gente é exigido trabalhar através de regras, né? E essas regras surgem a partir da BNCC. Qual é o primeiro trabalho qual é primeiro item que é realizado dentro da escola a partir dessa BNCC? É o projeto crítico pedagógico, porque ali vai trazer todos os elementos que precisam ser trabalhados, inclusive da BNCC, mais as necessidades daquela comunidade, além da própria visão da escola, como ela se vê perante aquela comunidade, né? E para essa política, ela está envolvendo não só os sujeitos da escola, todos eles, inclui também os alunos e os pais deles, os responsáveis, a própria escola em si, o processo de ensinar e de aprender e a avaliação, né? E a avaliação, quando ele é feito, os professores estão procurando identificar o quanto do currículo ele foi apropriado, né? Como os estudantes estão desenvolvendo e se a escola está cumprindo a sua função social, se ela está conseguindo libertar a mente dos alunos, né? A gente tem dois tipos de currículo, né? Que é o currículo oficial, que é aquela do BNCC, e o currículo em ação, que é um currículo oculto, né? Esse currículo oculto, ele está mais ligado a procedimentos sociais do que o currículo propriamente dito de conteúdos, tá? Para finalizar, a gente vai falar vai falar sobre a concepção do erro no processo avaliativo.
Vocês têm alguma dúvida antes de eu passar para essa parte? Então, o erro no processo avaliativo ele é feito a partir da motivação, porque o aluno precisa estar motivado a superar as suas dificuldades. Ele também pode aparecer nas estratégias de ensino que é utilizado pelo professor, né? Os conhecimentos prévios é necessário para poder entender quem é o aluno, e o que ele conhece de mundo para que eu possa realizar essa avaliação. Por isso que é muito importante realizar a avaliação diagnóstica, né? Nisso, né, especialmente nos conhecimentos prévios, a gente consegue identificar as dificuldades de aprendizagem. É óbvio, é só na diagnóstica? Não. Naquela que é feita no meio, a formativa, também eu consigo mapear da mesma forma, eu também consigo. Mas, a partir dessa diagnóstica, eu consigo já ter uma previsão, não é nem previsão, uma previsão do que vai vir, né? Já na do meio ali, aquela já formativa, já vou ter a ideia da previsão das dificuldades que eu preciso trabalhar, não só com um aluno, até mesmo com um grupo, ou até mesmo que a certeza que estou no caminho certo, né? E com isso, as estratégias que eu vou utilizar na aprendizagem. Se todas elas deram errado, há um fracasso escolar, né? Então, o fracasso escolar ela não está ligada apenas exclusivamente ao erro do aluno, né? Ao fracasso do aluno. Tudo fracassou. Como eu mostrei aqui, não vou mais pegar aqui porque não lembro a página. O processo avaliativo, e o processo avaliativo ele é um processo que tem ciclo que nunca fecha. Ele nunca fecha. Justamente para que a gente consiga compreender todas as etapas e que promova a superação escolar e não o fracasso. Quando você atinge, chega lá no final e tem o fracasso, é porque falhou em algum lugar. E não falhou apenas o aluno, não. Falhou também o professor, falhou também a escola, falhou todo mundo. Né? E o mais importante é pensar que errar não é a parte pior da aprendizagem. Não é isso. Porque o erro, ele faz parte da aprendizagem. Ele é parte de todo o processo. Tanto que por isso eu falo até para os meus alunos que quando eles falam errado em inglês, mas eles falam como se fala em português, falar em português, eu considero. Porque a ideia não é que eles. A ideia é que eles entendam o conceito, né? Que eles consigam trabalhar pensando naquela palavra, ou até mesmo sabendo o que significa determinada palavra, para eles gravarem, absorverem o conceito, porque isso mostra que eles absorveram. A questão de alguns tipos de erros, por exemplo, no caso que a gente fala, ele é o mínimo, porque ele já percebi que o aluno apropriou. Mas quando ele não consegue, apesar de ver, rever, ver novamente, ver mais uma vez, é porque aí você precisa ter um outro olhar, né? Aí você precisa mudar a didática, mudar a situação da aprendizagem, mudar a estratégia que está utilizando com ele, para que ele possa superar. Mas o erro, ele faz parte do processo. E ele é até importante. Ruim seria se o aluno errasse. Se você vê que o aluno está errando, tem algum problema. Ele pode estar apenas copiando ou reproduzindo. A ideia é justamente que ele questione por que ele errou. Né? Então, o erro ele vai estar muito ligado à própria especificidade do aluno. Né? Então, você vai ver isso a partir da avaliação diagnóstica e vai criar critérios, né? Vai definir critérios para verificar o erro, né? Até para poder conseguir gerar um relatório, vamos assim dizer, do que pode estar dando errado, ou naquele aluno, ou no grupo de alunos, né? E o erro também te promove um olhar investigativo. Por que ele está errando nisso? Né? No meu caso, às vezes eles erram porque eles acabam caindo aqui chamados de falsos cognatos, palavras muito parecidas em português com o inglês, mas com significados completamente distintos. Né? Então, isso você também vai conseguir promover no seu dia a dia. Por que ele está errando? Ele está errando porque tem um conceito, tem um nome parecido, ou
ele está pensando da mesma forma como deveria fazer outra coisa. Então, isso, o erro mostra para você coisas que você pode aperfeiçoar e depois até mesmo incorporar quando você for ensinar os outros alunos, outras turmas, né? E favorece a inclusão de todos os sujeitos, né? Porque a gente precisa primeiro de tudo acabar com ele errou porque é burro. Não, ele errou porque ele está dentro de um processo. E esse processo nunca finaliza. Então, isso acaba ajudando o aluno a aprender e o professor também a ensinar. Né? Então, como é que a gente vai efetivar o processo avaliativo na concepção formativa? Né? A gente primeiro tem que reconhecer a diversidade em sala de aula, porque nem todo aluno é igual. Eles podem morar até, já falei para vocês, eu falei para vocês ou para outra turma, eles podem até morar na mesma vila, sabe assim, sabe, na mesma vila, mas cada um é diferente. Então, a gente tem que reconhecer a diversidade existente na sala de aula, identificar os diferentes ritmos e formas de aprender, porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Uns aprendem, pegam muito rápido, outros demoram um pouco mais, e às vezes mais para frente, esse que demorava muito mais, pega super rápido, porque já compreendeu bem o conceito, e o outro vai demorando. Né? Propor atividades em grupos individuais, porque os alunos em grupo, por falarem a mesma linguagem, eles acabam até ensinando melhor do que nós. Né? Ah, mas eles vão estar no lugar da gente? Não, não é isso. Mas eles vão poder dar um apoio extra, que aquilo dá, falando de uma forma, ou contextualizando de uma forma que nós não estamos conseguindo. E, óbvio, trabalhar de modo individual, até para que ele consiga superar algumas dificuldades sozinho. Né? A gente precisa diversificar o formato dos instrumentos avaliativos. A gente não pode apenas dar aquela provinha. Não. A gente tem que dar um outro tipo. Às vezes um desenho, às vezes um filme, ele vai fazer um texto. N coisas você pode utilizar para poder diversificar. Né? O mais importante, analisar todos os resultados dessas avaliações. Porque a partir da análise dela é que você vai ter uma ideia do que você pode fazer, do que você pode propor e o que você pode seguir, o que você tem que abortar porque não está rolando. Né? Por isso se chama tomar uma atitude. Dúvidas, pessoal? Não, Lucas, obrigada. Nada, Pedro. Desculpa a minha voz assim meio enrolada, assim, mas ainda estou um pouquinho gripado. Com um pouquinho de Por muco. nada, melhoras. Oi? Por nada, melhora. Sua aula é maravilhosa, não dá nem para perceber. Queremos que você fique Mas bem. eu percebo. Eu percebo. Bom, gente, por hoje é só. Se tiver alguma mudança ao longo desses dias, eu aviso vocês, tá? Mas hoje ainda não recebi nenhuma informação, tá, Vanessa, sobre. Nem sabia do prefeito de Osasco para você falar, porque eu já pergunto se tem alguma instrução, algo assim. Mas quarta-feira que vem, espero eu estar melhor. Eu volto para lá, estarei lá. Quem quiser pode ir, postar lá. Por enquanto eu não vou usar o Teams, porque eu não consigo cadastrar. Enquanto eu não consigo cadastrar, vai ser no formato antigo, tá bom? E é isso. Tá bom? Uma boa semana para vocês e até semana que vem. Ok, muito obrigada. De nada.